Olá, bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Na aula de hoje a gente vai ver sobre o verbo decir e sobre o verbo hablar. Porque em espanhol a gente não pode usar o verbo hablar livremente igual no português. No espanhol você vai usar muito mais o verbo decir do que o verbo hablar. E aí a gente tem dois problemas. Um, que a gente não sabe quando utilizar o verbo decir e a gente não sabe muitas vezes conjugar o verbo decir, porque o verbo decir é assim, é o terror da vida das pessoas que estão aprendendo espanhol, porque realmente é um verbo que quando você vai conjugar, ele muda demais. Então, na aula de hoje, a gente vai ver como usa esses verbos e a gente vai aprender a conjugar o verbo decir. Para começar nossa aula, a gente vai praticar um exercício. E aí eu quero que você faça esse exercício no começo da nossa aula, deixa anotado no seu caderno, e aí no final você vai fazer esse exercício de novo com a revisão do conteúdo ou com a aula que você aprendeu, e você vai comparar as suas respostas, ok? Então temos aqui essas lacunas que você vai preencher ou com o verbo decir ou com o verbo hablar em espanhol. Em quais situações você usaria esses verbos? Então temos aqui: mi hermana siempre, la verdad. Nosotros, tararán, con nuestros amigos por teléfono. ¿Qué te tararán tu profesor hoy? Ellos tararán español muy bien. Yo noté tararán eso, fue otra persona. ¿Con quién? Tarararán, tú por el teléfono. Tú me tarararán que não ibas a salir. Ok? Então pausa o vídeo, faz o exercício e vamos para a aula. Para começar, a gente vai ver a diferença entre o verbo hablar e o verbo decir. Você vai usar o verbo hablar em quais situações? Quando a gente for falar sobre algum tema. Por exemplo, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el verbo decir y sobre el verbo hablar. Então, eu estou mencionando um assunto. Por esse motivo, um assunto, um tema, por esse motivo eu vou usar o verbo hablar. Outro momento que a gente pode usar o verbo hablar são para ações. Por exemplo, estoy hablando con mi mamá en el teléfono. Então, estou falando com a minha mãe, é uma ação. Ou então, estoy hablando mucho, é uma ação. Estoy hablando espanhol é um acontecimento. Então, a gente usa o verbo falar. Agora, todo o resto, a gente vai usar o verbo decir. Quer ver como é complicado para a gente que fala português? Essa frase, eu falei para você, a gente fala, yo te lo dije. Então a gente usa o verbo decir e não o verbo hablar. Se eu usasse o verbo hablar nessa frase, estaria muito errado, porque a gente usa o verbo decir para dizer algo a alguém, para mencionar algo a alguém. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Meu pai fala que tenho que estudar. E aí, a gente usaria o verbo decir ou o verbo falar? Meu pai fala que tenho que estudar. Como o seu pai, ele fala algo a você, ele está dizendo algo a você, a gente vai usar o verbo decir. Então, fica assim: Mi padre dice que tengo que estudiar. Tá um pouco complicado ainda, né? A gente vai ver mais exemplos. Eles falam sobre política. Lembra que a regra era: se você fala sobre um tema, é o verbo hablar. Então, ellos hablan sobre política. Temos outra frase. O que você falou? E aí, como a gente está dizendo algo a alguém, a gente vai usar o verbo decir. Que dijiste? Então vamos para outra frase. Não fala isso. E aí, é o verbo hablar, é o verbo decir. Provavelmente nessa frase, como a gente está dizendo algo a alguém, a gente usa no digas eso. Tá vendo como que é um pouquinho difícil esse negócio do verbo hablar e do verbo decir? Então, aqui no digas eso é porque você está dizendo algo, ó, estou dizendo algo
a alguém. Não digas isso. Que dijiste? Você outra vez. Você falou algo a alguém. Verbo decir. Ellos hablan sobre política. Você falou sobre um assunto, sobre um tema, é o verbo hablar. Mi padre disse que tenho que estudar. O pai falou algo para o filho. Verbo decir. Deu para entender mais ou menos? Eu espero que sim. Qualquer coisa, revisa de novo essa aula e você fica praticando. A gente tem aqui uma última frase. Me falaram isso sobre você. Como alguém falou algo, a gente usa o verbo decir. Me dijeron esto sobre ti. Uh, é por isso que a gente passa sufoco quando a gente vai utilizar o verbo decir e o verbo hablar. Agora que você já sabe utilizar o verbo decir e o verbo hablar em espanhol, a gente vai memorizar a conjugação do verbo decir. Porque essa é outra dificuldade que a gente encontra. Como a gente tem que utilizar o verbo decir tantas e tantas vezes, a gente também precisa memorizar para conjugar da maneira correta. Então vamos lá, eu vou revisar com vocês. Se vocês quiserem, vocês podem tirar print da tela para vocês memorizarem em casa, ficarem repetindo durante essa semana até fixar na mente de vocês. Eu tenho uma estratégia para memorização. Primeira é ver a estrutura, né? Ver como que é a conjugação desse verbo. Depois eu falo em voz alta, repetir em voz alta. E depois eu pratico. Então eu escrevo frases com essas conjugações. Então vamos ver a conjugação do verbo decir no presente. Yo digo, tú dices, él dice, ella dice, usted dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen, ellas dicen, ustedes dicen. O vosotros, ele é muito utilizado na Espanha, que seria o vocês, né? Então, o vosotros é muito usado na Espanha, mas na América Latina a gente não usa muito vosotros em espanhol. Na verdade, existe um outro pronome que se usa na Argentina que é o vós. E aí eles conjugam de maneira diferente também. Então, vale muito a pena conhecer um pouco mais do dialeto argentino, um pouquinho mais do dialeto da Espanha. Mas todos os outros países que falam espanhol não utilizam vosotros. Agora a gente vai para o verbo decir no passado. Yo dije. Aí já começa a complicar um pouco as coisas. Yo dije, tú dijiste, él dijo, ella dijo, usted dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron, ellas dijeron, ustedes dijeron. Verbo decir no futuro. Yo diré, tú dirás, él dirá, ella dirá, usted dirá, nosotros diremos, vosotros diréis, ellos dirán, ellas dirán e ustedes dirán. Lembrando que você pode tirar print de todas essas conjugações e memorizar, que vai facilitar muito para você sempre se lembrar dessas palavras. Agora a gente vai revisar as nossas respostas. Eu vou dar outra oportunidade para você responder a esse exercício e aí a gente vai corrigir esse exercício, ok? Mi hermana siempre la verdad. Nosotros con nuestros amigos por teléfono. ¿Qué te tu profesor hoy? Ellos, español muy bien. Yo noté eso. Fue otra persona. ¿Con quién? Tú por el teléfono. Tú me que não ibas a salir. Prontos para saber a resposta? Vamos lá. Mi hermana siempre la verdad. Aqui parece que a irmã sempre fala a verdade. Então, se ela fala a verdade, ela está falando algo a alguém. Por esse motivo, a gente usa o verbo decir. Mi hermana siempre dice la verdad. Nosotros con nuestros amigos por teléfono. Parece que aqui é uma ação, ó.
Nós falamos com nossos amigos pelo celular, pelo telefone. Então, se é uma ação, a gente usa o verbo hablar. Nosotros hablamos con nuestros amigos por teléfono. Que te tu professor hoje? O que o seu professor te falou hoje? Seria a tradução. O professor, ele falou algo a alguém, ou seja, aos alunos. Então, se ele falou algo a alguém, é o verbo decir. ¿Qué te dijo tu profesor hoy? Esta es una frase muy usual. ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dijo ella? Como algo así, es muy, muy, muy usual. A quarta frase. Ellos, espanhol, muy bien. Ah, eles falam espanhol muito bem. Então, é uma ação, é um acontecimento, a gente usa o verbo hablar. Ellos hablan espanhol muy bien. Yo noté isso, foi outra pessoa. Eu não te falei isso, foi outra pessoa. Se eu não falei algo a alguém, foi outra pessoa que falou algo, a gente usa o verbo decir. Yo no te dije eso, foi outra pessoa. Ok? Sexta frase. Com quem tu por teléfono. Aqui a gente pode traduzir tanto como com quem você falou pelo celular, como também a gente pode traduzir com quem fala, tipo, com quem você tá falando pelo o celular, como algo assim. Então você pode escolher como que você quer conjugar. Eu conjuguei assim: com quem hablas tu por el teléfono? E a última frase: tu me que no ibas a salir. Então seria: você me falou que não iria sair. Como você falou algo a mim, então é o verbo decir. Tu me dijiste que não ibas a salir. Uau, eu espero que essa aula tenha te ajudado a diferenciar o verbo decir e o verbo hablar. E se você quer falar espanhol de uma vez por todas, eu vou te convidar para fazer uma aula experimental na nossa escola, aonde você vai ver como o nosso método é o método definitivo para você aprender espanhol, porque todas as nossas aulas, elas são focadas na conversação, elas são VIPs, tá bom? Somente você e o professor nessa aula e a gente trabalha de acordo com o seu objetivo. Então, se você quer aprender espanhol para poder utilizar no seu trabalho, a gente vai trazer frases do seu trabalho, a gente vai trazer palavras que você usa no dia a dia do seu trabalho para você se sentir mais confiante, para você ganhar dinheiro internacionalmente também. Então, independentemente do seu objetivo, a gente trabalha com foco nisso. Então, é uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente e, claro, você aprende na prática. Então, eu vou deixar aqui no link da descrição o nosso número do WhatsApp para você entrar em contato e agendar a sua aula experimental, tá bom? E a gente se vê na nossa próxima aula. Hasta luego!